Boa noite, galera. Então, respondendo ao desafio do Genilson, né? Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem me abençoado durante essa semana e dizer, primeiro agradecer pela oportunidade de poder participar disso. Eu estou achando que é um movimento muito legal e incentivo você que estiver vendo esse vídeo, que foi desafiado, a não quebrar isso, sabe? Vamos desparramar a palavra de Deus mesmo, né? O texto que eu quero compartilhar com vocês está lá na primeira epístola de João, no capítulo 1 e capítulo 2 até o versículo 6. Vamos ler um pouquinho o texto, né? A palavra de Deus. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e a nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus... a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, porém, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos o conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. O apóstolo João, também conhecido em alguns lugares como o apóstolo do amor, que ele sempre tenta tratar a gente com esse carinho, tentando demonstrar a atitude de Jesus para com a nossa vida. Se você pegar o texto de João, os três textos, você vai ver o zelo que João trata as pessoas, sabe? A forma como João tenta cuidar, tenta explicar de uma forma mais aconchegante, talvez, para as pessoas a quem ele estava cuidando, sobre o amor de Deus mesmo, sobre a manifestação de Deus por meio de Jesus Cristo. E quando ele escreve esse texto, ele começa nos exemplificando toda a trajetória e o processo de Jesus em nossa terra, no processo de Jesus, no plano de Deus no plano de salvação de Deus para a humanidade. Quando ele coloca que nós vivíamos em pecado, que foi por meio de Cristo que nós temos esse acesso de novo a Deus, que se nós dissermos que não temos cometido pecado nenhum, nós somos mentirosos. É isso que ele coloca no texto que a gente acabou de ler. E que precisamos, então, aprender a andar na luz. Nós precisamos caminhar nessa luz. Nós precisamos permitir que a luz, perceber essa luz brilhando e começarmos a andar nela. Se olharmos o versículo-chave, talvez seria o versículo 7 desse texto, que diz: se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele traça, então, o processo de redenção da humanidade. É por meio de Cristo, é por meio do sangue de Jesus. E eu acho muito interessante quando João coloca o verbo andar para exemplificar como deve ser a nossa prática de vida.
Ele não coloca que deve ser se nós deixarmos nos banhar pela luz de Deus, se nós nos deixarmos iluminar pela luz de Deus. Não, ele diz se nós andarmos na luz. Ele está dizendo de uma prática. Ele está dizendo, sim, então, quando você foi revelado pelas Escrituras, de uma forma que isso trouxe uma clareza para a sua vida, e as Escrituras, elas iluminam o seu caminho, pois lá no Salmo 119, versículo 105, nos diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é essa luz, né? E se nós permitirmos que esta luz, que está iluminando em algum momento, e nós começarmos a andar onde essa luz ilumina, onde a palavra de Deus ilumina, então aí eu terei comunhão com Cristo, terei comunhão uns com os outros, e aí o sangue de Jesus me purificará de todo pecado. O segredo da vida, o segredo da caminhada com Cristo é andar na luz. É um compromisso que fazemos, é um comportamento que temos. Não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma vontade, não é um desejo, é um comportamento que desenvolvemos. Andar. Você hoje, às vezes, você não para perceber a quantidade de músculos que o seu corpo coloca para trabalhar quando você dá um simples passo. Isso é algo que já está inconsciente, porque esse caminhar seu já é algo que seu corpo já se apropriou, de tal forma que você não precisa mais estar consciente dele. Você precisa andar daqui ali, seu corpo automaticamente faz isso. Se nós aprendermos a andar na luz de Cristo, a vida cristã vai ser tão simples e tão fácil, isso vai fluir da gente de uma forma tão natural que nosso corpo vai automaticamente viver dessa forma. Mas o primeiro passo precisa ser dado. Quando crianças, começamos no colo, depois somos colocados no chão, aprendemos engatinhando, depois andamos tateando. Quando começamos a dar os primeiros passos, primeiros passos para cair, depois levantar e até aprender a andar. E esse andar se torna a propriedade nossa. E então, por meio de Jesus Cristo, o advogado, o Jesus o justo, nós temos livre acesso de novo a Deus. Então, meu querido, meu amigo, meu brother, deixa a luz de Deus iluminar o seu caminho. Pega a palavra, leia todo dia, todos os dias, ela se renova. Bíblia é muito grande, cara. A Bíblia tem muito recurso. Sempre tem alguma coisa para ler, sempre tem alguma coisa para ser contemplado. Leiam a história de alguém, leiam um mandamento, uma doutrina de Paulo, leiam um salmo, leiam uma poesia. Mas leia a palavra de Deus. Deixe o Senhor te guiar e seja iluminado por essa palavra. E comece a andar, a ter uma prática de vida nos caminhos do Senhor. E aí, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu gostaria de compartilhar com vocês, que o Senhor abençoe cada um de vocês, e quero ver os próximos vídeos, hein, galera? Deus abençoe. Até mais.